Terça-feira eu estava atrasado no curso de oração e aí quando dizia assim, a primeira parte já foi, agora chegou a segunda parte, é a hora da palavra. Nosso pastor, amém? Você vai ficar à vontade, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu acredito que a maioria aqui não me conhece, né? Conhece, não conhece, né? Mas assim, eu já fiz parte dessa igreja. Eu cheguei mais de 10 anos atrás, ao lado do pastor Marrom, lá com Lucas, naquela época, nós iniciamos esse trabalho maravilhoso. Essa Assembleia de Deus de Abreu Lima, viu? O qual eu tive o prazer de fazer parte, viu? Deixei me congregar na Abreu Lima, mas o meu coração está aqui, viu? Amém. Se eu não recebesse nenhuma oportunidade, eu ficaria feliz. Parece que estou vendo há mais de 10 anos atrás, a minha pessoa, o pastor Marrom aqui, a gente conversava bastante. E daqui dessa igreja, recebi a carta de mudança. Eu fui para a cidade de Caruaru. Me congreguei lá também na Lima, junto com o pastor Davi, o presbítero Rinaldo, e foi uma bênção, né? Acabou de falar, né? Então, eu fico feliz em ver essa porta aberta. Eu creio que, como foi falado aqui, a porta que Deus abre, não tem ninguém que feche. Amém? E eu fico também bastante alegre porque meu presbítero Roberto está aqui hoje na frente, né? Para mim é uma alegria, uma satisfação, né? Eu conheci o jovem como cooperador, auxiliar de trabalho, né? E hoje, graças a Deus, está aí como presbítero. Eu creio que Deus ainda tem mais coisas ainda para dar ao meu presbítero, né? Eu acredito que não vai ficar somente por aqui, porque a obra é dele e ele faz da maneira que ele quer. Amém? Vamos abrir a Bíblia, que já falei demais, no livro de Lucas, no capítulo 7, e no versículo de número 11. Essa manifestação muito não. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. A honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Já encontraram? Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou poder ficar em pé, de beleza. Diz assim a palavra: e aconteceu um pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou
fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Aleluia, amém. Vamos orar por essa palavra para que Deus nessa tarde Ele possa nos capacitar e abrir as portas do céu para que nesta noite Ele venha falar para cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu. Meu Deus, em primeiro lugar, Senhor, te agradeço, Senhor, e entrar na tua presença, Senhor. Sabemos, meu Deus, que não somos merecedores de nada, Senhor, mas tu és o grande nesta tarde, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor Espírito Santo, que nessa tarde, Senhor, não venha falar, meu Deus, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, meu Deus, que nós precisamos ouvir, Senhor. Por isso que eu te peço, meu Deus, toma a frente, meu Deus, no ciclo de oração nessa tarde. Faz a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém? Pode citar, fique à vontade, sinta-se bem. Nós estamos aqui na casa de Deus e é sempre um prazer em estarmos aqui. Já foi falado muitas coisas boas nesse lugar, louvores, o qual foi dito nessa tarde, bastante maravilhoso. Mas a Bíblia diz aqui, no versículo de número 11, prometo aos irmãos que nesse breve, da hora da espera, que nos diz o seguinte: e aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim. Meus amados irmãos, se nós observarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que Jesus ele nasceu na cidade de Belém. Nós vamos observar que Jesus foi criado na cidade de Nazaré. Nós podemos encontrar que Jesus ele visitou muitas cidades. Cidades como Cafarnaum, Betsaida, Corazim e tantas outras cidades como Davi. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus agora ele tomou uma decisão e ir para a cidade de Naim. A cidade de Naim era uma cidade atrasada, não era uma cidade desenvolvida como era a cidade de Cafarnaum. Era uma cidade atrasada, um pouco pacato, uma cidade de gente desempregada, pessoas que estavam passando por muita necessidade. Muitas pessoas da cidade de Naim saíam de sua cidade para o nosso sustento na cidade de Nazaré ou em outras cidades circunvizinhas. E eu fiquei pensando, o que Jesus ele foi fazer na cidade de Naim? Porque geralmente, muitas vezes nós tomamos uma decisão em sempre visitar algumas pessoas. É normal fazer visitas, mas muita gente só visita outras pessoas quando aquelas pessoas têm algo para nos oferecer. Olha, vamos para a casa de fulano, lá de Bruno, lá de Guaraná, lá de da minha sala. Lá tem tanta coisa boa, vamos lá, que lá vai ser bênção. Aí muitas vezes aquela pessoa toma uma decisão de ir para casa daquela irmã, no início vai fazer oração. Já vai com um pedaço de galinha que tiver lá, alguma janta, alguma coisa, viu? Infelizmente, isso aí tem acontecido e acontece no mundo que nós estamos vivendo. Quando muitas vezes chega, imagina chegar um deputado na sua casa, em clima de eleição, para falar com você: olha, parou o carro bonito aí, né? Aperta sua mão, dá aquele abraço. Nem precisa dizer o porquê. Muita gente sabe que o político, quando vai visitar uma casa de uma pessoa, às vezes é atrás do teu volta. O que eu quero dizer nessa tarde, que muitas pessoas visitam outro com segundas intenções. E aqui nós encontramos que Jesus ele foi para uma cidade pequena, uma cidade que não tinha nome, mas qual era a intenção de Jesus? Era emprego? Não. Ele vai sair da cidade de Nazaré para arrumar emprego em Naim, uma cidade mais atrasada. Não. Eu já vi muita gente no Nordeste sair daqui para trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, aquela coisa, né? Mas sair de lá para cá já fica uma coisa meio comum. E aqui nós encontramos aqui que Jesus ele foi para essa cidade chamada Naim. Mas foi uma decisão dele. Eu vou visitar
família nessa cidade, porque é normal nós visitarmos algum lugar quando nós temos família para aquele lado. Não tinha família de Jesus na cidade de Naim. Eu imagino agora pela hermenêutica, as pessoas dizendo: ó Senhor, vai fazer o que nessa cidade? Muitas vezes o homem não sabe trabalhar de Deus. Muitas vezes não entendemos o trabalhar dele, não sabemos o projeto que existe na mente de Deus para a nossa vida. E aí nós encontramos que Jesus ele decidiu: eu vou agora para a cidade de Naim. Ele pegou o mototáxi. Mentira, ele tinha mototáxi que ele teve. Ah, não já sei. Aí ele pegou o ônibus. O transporte era isso, Canela. 9 quilômetros da sua cidade para a cidade Aleluia. de Naim. Nazaré para Naim, 9 quilômetros. Lembra, meu filho? Se eu errar alguma coisa, você pode me corrigir. E ali nós encontramos que ele foi a pé. E quando ele decide ir para a cidade, uma cidade como Naim, os discípulos agora também decidiram: ah, Senhor, já que não vai, eu vou também. E diz a palavra que quando os discípulos também decidiram, a multidão agora se reúne: ah, vamos também para lá. Eu imagino agora a conversa: o que é que ele vai fazer nessa cidade? Eu acredito que o pessoal não conversando com o outro, eu acho que eles levam de entregar pão. Eu estou lembrado que ele deve comer a gente naquele dia, né? Muitos pães, muitos peixes. Se for para comer, eu vou também. Eu acredito que a multidão ali estava com muitos pensamentos, mas ninguém sabia o trabalhar dele. Louvado seja o Senhor. E como não bastasse, como eu tinha falado, uma cidade pequena, sem infraestrutura nenhuma, atrasada, com muitas coisas que verdadeiramente assim não tinha nada como se alegrar numa cidade. E como não bastasse, quando chega na porta dessa cidade, já veio um problema, já veio uma multidão. Mas essa multidão que estava, se encontrou com essa multidão que estava com Jesus. Mas tinha uma diferença: a multidão que estava com esta viúva tinha um caixão no meio. E a presença de um caixão entre uma multidão é sinônimo de tristeza, é sinônimo de angústia, de sofrimento. A presença de um caixão, de um defunto, não é nada bom, não é nada agradável. Essa multidão que estava chorando, sofrendo, se encontrou agora com uma multidão que estava com Jesus. E nós encontramos no versículo 11 e no versículo 12 que essas duas multidões agora se encontraram. Mas a multidão que estava com Jesus, ela não estava chorando, não estava angustiada, não estava não, porque a presença de Jesus é alegria, a presença de Jesus é paz, a presença de Jesus é extremamente maravilhosa. Enquanto que a multidão chorava, a outra multidão estava sorrindo. Enquanto que uma multidão estava angustiada, a outra estava com o coração alegre, feliz. Mas essas duas multidões se encontraram na porta dessa cidade chamada Naim. E agora nós encontramos que essa multidão que estava com Jesus estava ali tudo alegre. Porque duas coisas acontecem quando você chega diante de uma pessoa triste: ou você entristece ou você alegra aquela pessoa. Infelizmente é muito difícil nós chegarmos para uma pessoa que está sofrendo, chorando, e você fazer ela sorrir. Nem sempre é fácil.
estava chorando muito. Ele viu uma mulher que, dentre a sua multidão, estava chorando demais, o coração estava muito angustiado. Imagina a situação que ela estava. Ela já tinha um grande problema. E qual era o grande problema dela? Ela já era viúva. Ela não tinha o seu marido para dividir as ideias, para conversar, para fazer companhia durante as noites. Ela não tinha o seu marido. Já era um grande problema na vida dela. E como não bastasse, ela perdeu o seu filho. Porque depois que o falecimento do seu marido, o seu filho passou a ser para ela a coisa mais importante da vida dela. Era a única riqueza que ela tinha na sua vida, era aquele filho. Se ela, junto com o seu marido, tinha cuidado desse filho, após a perda do marido, ela ficou agora com mais cuidado ainda. Era a maior alegria da vida dela. Ela não podia ter nada de comer em casa, mas ela era feliz, porque ainda tinha o seu filho que alegrava o seu coração. Bendito é o nome do Senhor. Mas aconteceu uma certa vez que a morte veio sobre a vida do seu filho. Já tinha perdido o marido, já era um problema. Agora perdeu a sua maior riqueza de sua vida, foi o seu filho. Quantas vezes era angustiada, triste, mas quando olhava para ele se alegrava. Porque o seu filho trazia uma alegria, ela trazia boas lembranças. Tá bom? Então o seu filho, que era tudo na vida dela, era agora morre. E como é que podia consolar o coração dessa mulher agora? O sofrimento dela era extremamente difícil. Eu imagino como é que ela ia pensar, meu Deus, como é que eu vou chegar lá na minha casa? Quando eu for dormir, eu devo ficar no canto, olhar a cama dele e não ver mais ele. Na hora da janta, eu não vou ver mais ele. Quando cantar o louvor, eu vou me lembrar dele. A mulher que estava deprimida, um estado de depressão muito grande, essa mulher mais não vivia, ela vegetava. Para ela, aqui, a vida também acabou. Se acabou para o filho, acabou também para ela. Não tinha jeito, não tinha condições dessa mulher agora ficar alegre. Como? Eu imagino o sofrimento dela. Se você começar a entender bem a palavra, se você se coloca junto com ela agora, nesse momento de reflexão da palavra, se nós entrarmos dentro mesmo da palavra, nós vamos entender o quanto ela estava sofrendo, estava chorando. A cidade de Naim, ela nos traz um exemplo bastante maravilhoso. Porque em meio a tanto sofrimento que ela estava, a Bíblia diz que estava ao lado dela uma multidão de pessoas. Você já imaginou? Quando acontece qualquer coisa em nossa cidade, a notícia logo. E agora, né? Tem um programa de domingo e outras pessoas aí, rádio, televisão, né? Olha, aconteceu um negócio ali, passou na televisão, na rádio, aqui. As pessoas que estavam em volta dela também estavam sofrendo muito. O vizinho, os amigos, alguns parentes. Então o sofrimento dela, sobretudo, era muito grande. Mas quando Jesus estava no meio de sua multidão, a Bíblia diz que o olhar de Jesus alcançou o sofrimento dela. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o discípulo não estava olhando, eu estou vendo algo diferente ali. A mulher está chorando. Eu vou ter que fazer alguma coisa com ela, porque já foi dito nesta tarde, por causa da opressão, do gemido, do necessitado, eu me levantarei a voz do Senhor. Muitas vezes a pessoa julga o outro pela aparência, mas ninguém quer estar no lugar em que aquela pessoa talvez está. Falar muitas vezes é bom, mas viver é outra coisa. Todos ali estavam sofrendo, se
Jesus vê o sofrimento dela, moveu o coração dele. Eu quero dizer nessa tarde que o teu sofrimento, a tua angústia, a tua luta, também tem mexido com o coração de Jesus. Meu Deus, aleluia. E quando acontece aqui, quando o coração de Jesus agora se moveu de íntima compaixão, ele chegou para ela e disse: mulher, não chores. Glória. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel. Interessante, os murmuradores daquela época, como a história, mas não chore. As pessoas que gostam da vida de criticar, tu sabe o que ela está passando? Tu sabe o sofrimento dela? Ela perdeu o marido, perdeu o filho, tu agora vem com essa conversa, não chores. Tu quer estar no lugar dela? Quer falar para quem conhece todas as coisas? Ele conhece tudo. Ele sabe até quando você pode suportar. Se ele estava dizendo para ela, não chores, ele estava dizendo: olha, mulher, eu sou providência na tua vida. Eu sou providência, eu faço aquilo que o homem não pode fazer. Os médicos podem dar medicamento, mas eu dou a cura. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é Deus que tu pode todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Mulher, não chores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não chores, porque ele vai resolver o teu problema. Aonde era o problema dela? No seu lar, na sua casa. Então ele estava dizendo: eu sou providência e vou entrar na tua casa para resolver a tua causa. Eu vou entrar na tua casa e vou entrar com providência. Eu vou tirar do teu coração essa angústia. Eu vou tirar do teu coração essa depressão. Você vai dormir bem, você vai ter uma vida melhor. Eu vou entrar na tua vida com solução. Aleluia. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Essa palavra, não chores, é aqui que não significado. Nós observamos aqui, e chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Imagina estar ali, o enterro caminhando, aquela multidão de pessoas. Jesus chegou primeiro e parou. No nome de Jesus ele para. Aleluia. Aquilo aconteceu. Aleluia. E ele parou aquele enterro que já estava certo para sepultar o filho da viúva. Ele parou o enterro que estava certo para sepultar os seus sonhos. Já estava certo. Vou enterrar todo o sonho dela. Vou enterrar toda a felicidade dela. Eu vou acabar com a vida dela agora. Ei, Jesus ficou primeiro. E quando ele chega para resolver. Muitos ali não estavam entendendo não, mas ele estava ali. Viu? Interessante, eu prefiro que muitas vezes Jesus ele está em nosso meio. Jesus está entre a multidão. Jesus está trabalhando. Ele está dizendo que é providência. Ele está dizendo que vai fazer. Ele está dizendo que eu posso, eu faço. Mas a multidão muitas vezes não está despercebido. Viu? Ele está falando que ele faz porque ele faz mesmo. Quando ele mandou parar o enterro, é porque ele tem autoridade sobre a morte. E nós encontramos aqui que ele falou com o defunto. Engraçado, né? Se tivesse um pouco aqui, e eu chegasse, ou outro espírito, o Roberto chegasse, e fosse falar com ele. O que é que o pessoal ia dizer? O camarão está bem certo, né? Como é
conversar com ele e falar o quê? Né? Se ele levantar a mão assim para todo mundo. Mas eu não sou autoridade, não. Mas Jesus tem. Jesus, ele fala com o morto e o morto ressuscita. Não foi diferente falar com Lázaro, fala com Tobias, já sepultado, causa difícil. Ele falou com Lázaro, que já estava morto, estava com o corpo de decomposição. Mas ele, quando falou, ele fala porque ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. E não diz a palavra que o defunto ouviu a voz dele, se levantou e começou a falar. Aí eu fico pensando, né? Na hora do enterro, está todo mundo chorando. E aí, o defunto se levanta. Quem vai ficar? Ninguém. Corre todo. Ô glória, eu fica mesmo. Já houve casos que eu conheci e uma mulher, ela tomou bastante álcool, né? E faleceu. Um deles Salomé. E ali, nós estávamos tudo dentro do velório. E o álcool acho que começou a transpirar, não sei. E a Vera começou a suar bastante, sabe? E quando ela começou a suar, aí tem um engraçadinho que disse: ela está viva. Quando me caçaram, cadê o coração menor? O coração estava quase que morrido. Não ficou um. Agora falando, a gente vai ensinar essa palavra agora do terceiro amigo, né? Imagina essa multidão. Será que todos que estavam ali na multidão ali ficaram glorificando o mesmo ou morreram? Bem, a Bíblia não diz, também não posso falar, mas o que eu posso dizer é que Jesus está comigo. Posso dizer que ele estava ali para resolver, ele resolveu. Ele resolveu aquela situação difícil para o homem, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos concluirmos a mensagem, mas diz assim a palavra: e de todos apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Interessante que, como eu falei para vocês, Jesus ele foi criado aonde? Na cidade de Nazaré. Na cidade de Nazaré, ele foi expulso dessa cidade. Na cidade de Cafarnaum, uma das cidades que mais fez milagre, aonde o próprio Jesus passou em rosto, dizendo: ó Cafarnaum, se os milagres que eu já tinha feito aqui nessa cidade, se fosse no tempo de Sodoma e Gomorra, até hoje estava vivido, Deus estava em pé na cidade, porque eles iam crer em mim. A cidade de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, 3 cidades de Jesus deu bastante milagres. Ele não foi reconhecido. Ninguém deu glória a ele, que era honrado ele. Agora coisa, na cidade de Naim, aí onde está o mistério da palavra. Na cidade de Naim, uma cidade dessa pequena, uma cidade sem trabalho, uma cidade sem recurso nenhum, uma cidade como essa, uma cidade de Naim, a Bíblia diz aqui que de todos se apoderou de novo, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou de nós e Deus visitou o seu povo. Numa cidade que ninguém dava nada, foi aonde saiu a verdadeira adoração a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus ele foi glorificado, ele foi exaltado em uma cidade que para muitos era esquecido. Muitos que estavam também se lembrando dessa cidade, a uma cidade pequena, sem trabalho, sem nada, mas foi nessa cidade onde Jesus operou um grande milagre. Foi nessa cidade onde ele recebeu glória, louvores. Foi nessa cidade de um povo estranho, de um povo que não conhecia ele, mas foi nessa cidade onde ele recebeu a verdadeira adoração. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa parte, o mesmo Jesus
aquele que viu o sofrimento dela, aquele que viu a lágrima daquela mãe sofrendo, é o mesmo Jesus de hoje. Aleluia. E você pergunta, no começo, no princípio eu falei, se Jesus não tinha família nessa cidade, se Jesus ele não tinha nada daquilo, o que ele ia fazer lá? Agora chegou a resposta. Ele foi para essa cidade para chorar junto com ela. Aleluia. A visita dele nesse lugar foi para chorar junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi chorar junto. Aí que está uma verdadeira visita. Mas quantas vezes nós recebemos visitas de pessoas que chegam para nós, sabe para quê? Para ver a nossa derrota. Quantas pessoas chegam para muitas vezes visitar você e falar de você: olha, eu digo na casa de fulano, está assim, 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 está fazendo propaganda negativa sua. Agora Jesus não. Eu vou visitar essa cidade, eu vou visitar aquela viúva, aquela mãe que está sofrendo. Mas Senhor, vai fazer o que lá? Eu vou visitar aquela mulher porque eu vou chorar junto com ela, eu vou compartilhar o sofrimento dela. Se ela está sofrendo, eu vou também para lá. Para fazer o que, Senhor? Eu vou sofrer mais ela. Jesus é o nosso amigo fiel. Aleluia. Senhor, eu quero fazer uma oração para terminar. Eu pedi a vocês que inclinassem vossas cabeças, fechassem vossos olhos, fiquem tranquilos, fechamos os olhos, não que vai pegar nada de ninguém, não, pode ficar claro. Eu brigo na minha igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te peço, Senhor, nessa tarde, Senhor, por cada pessoa, meu Deus, que está aqui presente, Senhor, muitas vezes, Senhor, olha, Deus, do Espírito Santo me toca, Deus, nesse momento, que existem pessoas, meu Deus, aqui, que muitas vezes, Senhor, está sorrindo, Senhor, mas o seu coração está triste, o seu coração está angustiado, e muitas vezes são pessoas que muitas vezes me digam assim, dá vontade de desistir, acabar de vez, porque a vida para mim agora não importa mais. Ó meu Deus, mas assim como tu visitasse, Senhor, o coração, meu Deus, daquela viúva que estava chorando tanto, Senhor. Ó meu Deus, tu és o mesmo Deus que vai visitar agora, Senhor, que vai entrar com providência sobre essa pessoa que está aqui presente, Senhor. Ó meu Deus, de repente tem pessoas aqui que estão aqui, mas estão preocupadas também com seus filhos, Senhor. Ó meu Deus, existem mães que estão aqui, meu Deus, imaginando como eu vou chegar em casa, como eu vou chegar aqui em casa, meu Deus, com tanto sofrimento, não aguento mais o meu marido. E ser acordado pela manhã. Deus, que tanta provação é essa? Que tanto sofrimento, Senhor? Oh, meu Deus, mais tivesse providência, Senhor. Entrando a nossa oração agora, Senhor. Oh, meu Deus, tu sabe do coração dela, Senhor. Tu sabe o quanto ela tem passado e sofrido, Senhor, nesses últimos dias, Senhor. Oh, meu Deus, porque o maior dos problemas, Senhor, tu falaste que é muitas vezes ali do lar, aonde muitas vezes nós encontramos paz, não tem mais alegria, Senhor. Mas que nessa tarde, meu Senhor, a história vai mudar. Aleluia. Porque se tu, meu Deus, não mudar, Senhor, oh meu Deus, será que em vão a nossa oração nessa tarde, Senhor? Porque nós não servimos ao Deus de prata, ao Deus de ouro que não possa ouvir, Senhor. Mas nós ouvimos ao Deus que nos concentra, o Deus que nos contempla, meu Deus. Por isso, meu Senhor, tu és um Deus que resolve tudo, Senhor. Assim como tu resolveste o problema dessa mulher, dessa família, Senhor, resolve o problema dessa pessoa, meu Deus, nessa tarde. É em nome de Jesus que eu peço, amém. Deus, meu Deus, tu está tão difícil pra mim.
pode durar um ano. Essa alegria tem pelo menos. Que palavra abençoada da parte de Deus. Sai daqui nessa tarde com você, vitória em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Primeiramente, pastor, glória a Deus. Vou falar para terça-feira, só se ele morreu, já tinha arrebatado, mas se não aconteceu, chegou lá. Quer dizer, ele chegou, adoramos a Deus juntos, juntamente com a partícula, com de Deus, a qual eu conheci também. Já conheci um bom tempo e descende, quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo mais. E com de Deus é assim, na família. Se alegra com os que choram, chorar com os que choram e rir com os que se ri também. A bênção é muito grande na vida do servo sempre. Deus abençoe o nome de Jesus, a dirigente, a Alice, o irmão que veio, a esposa do pastor, Samuel, a Cadela de Fogo, da glória a Deus. Os irmãos da nossa dirigente, a volta da Brasil para Cristo, cada irmão e cada irmã. Se eu fosse dar o nome de todo mundo, a gente vai fazer um grupo. Amém? Amém. Quantos necessitam, irmão, das orações? Em minha casa, a obra do Senhor. Os irmãos quiser ajudar também o nosso pastor, que é o nosso dirigente, de coração, na 15 de novembro, fica atrás. Fica atrás. Então, se os irmãos não conhecem, fica atrás, na Mariana Margarida, tem uma loja chamada Celular, Carro Céu. Fica por trás, né? Por trás daquela loja Da linha, siga a linha. 15 de novembro. Se você for terça-feira, não tem como se poder, não. Você perder, não. Então, quando você chegar na estrada, você já vai dar um veículo, olha, aleluia, não se perder, não. Só tem aquilo ali dentro. Amém? Quando chegar, aqui a nossa dirigente, a vice, os irmãos, nosso pastor estará lá também. É uma bênção do céu. Eu se senti muito acolhido lá, e toda glória e toda honra seja dada ao nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nosso irmão José vai fazer essa oração. Servando em seguida daremos assim a bênção apostólica. Amém? Permite, Senhor, com a paz do Senhor. Amém. Assim nós oramos. Deus que está no céu, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Oh, Senhor, abençoa a família de cada um também, Senhor amado. Louve todo o mal, Senhor, teu povo, Senhor, quando for para casa, Senhor. Porque o Senhor guarda fiel do seu povo. Senhor amado, cura, liberta, Jesus amado, porque o Senhor é médico do médico, Deus. Faz aquilo, Senhor, que nós não podemos. Oh, Deus, porque o Senhor é Deus de surpresa, Deus de repente, Deus que muda a história dos teus filhos, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel, maravilhoso. Quando o Senhor promete, o Senhor é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Estava na igreja evangélica também, ela falou que era, parece que era batista, um negócio assim. E ele tem dois filhos, agora a minha eu não sei quantos filhos tem, né? Helene tinha uma menina e dois meninos tem, né? Aí uma Tati.